Vamos falar um pouquinho sobre cenário da América Latina, cenário internacional, que ficou em ebulição no início do ano, naquele momento em que, já no primeiro fim de semana, Trump retira Nicolás Maduro da Venezuela e diz que a transição a partir dali começaria de forma justa e tudo mais. Os holofotes ficaram ali. Depois teve Irã, teve mais episódios de tensão na guerra entre Rússia e Ucrânia. Tem Peru com seu 8º comandante sendo escolhido em 10 anos. 8 presidentes em 10 anos. O que mais? Tem tanta coisa acontecendo. Rodrigo Lopes, bem-vindo para nos mostrar um pouquinho, porque os fatos vão se sucedendo, né, Rodrigo? E a gente acaba deixando no esquecimento alguns dos assuntos que foram bastante importantes nas últimas semanas. Bom dia, Rodrigo. Isso mesmo, Andressa. Bom dia a ti, a Giane, ao Chu, aos nossos ouvintes. Eu incluiria na lista aí um fato que virá na semana que vem, que são os 4 anos da guerra da Ucrânia. Né? Guerra da Ucrânia, que começou no dia 24 de fevereiro de 2022, a primeira guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, uma invasão em grande escala por parte da Rússia, e neste exato momento, no dia de hoje, há negociações em curso em Genebra. As delegações da Rússia e da Ucrânia estão reunidas para tentar algum cessar-fogo, algum acordo de paz. Resumidamente, o que está na mesa é cessão de território, ou seja, a Ucrânia entregar parte do seu território, a gente fala daquela parte leste lá, ocupada pela Rússia, em troca de garantias de segurança por parte do Ocidente, por parte dos Estados Unidos, e claro que a Rússia vai exigir aí também que a Ucrânia abandone a ideia de entrar na União Europeia, de entrar na OTAN. Bom, esse é o assunto lá da Europa, né? Tem também nessa lista que tu falaste aí que dá pra gente incluir a própria viagem do presidente à Índia, né? O presidente Lula que está na Índia. A Índia que é curiosa a posição da Índia, porque ao mesmo tempo em que ela é membro dos BRICS, ou seja, do chamado Sul Global, esse grupo que o Brasil integra junto com a China, com a África do Sul, com a Rússia, ela diverge um pouco desse viés anti-americano do BRICS no momento em que ela também é um ponto de equilíbrio em relação à China, ou seja, ela é mais próxima dos Estados Unidos, com o primeiro-ministro Narendra Modi, e faz essa oposição ali geopolítica naquela região, sendo um dos grandes países em ascensão no cenário internacional. Agora, além da Venezuela, que a gente vai falar mais longamente aí ao longo do programa, Peru ontem, não vou dizer que surpreende, né, Andressa, porque o Peru, como tu falavas, teve 8 presidentes. Desde 2016, um presidente não termina mandato lá no Peru. O Ollanta Humala, em 2016, foi o último que terminou o mandato. Depois teve Pedro Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo e Dina Boluarte, que foi, inclusive, substituída pelo presidente José Herri, que era interino e agora sofreu uma moção de censura. Diferente do impeachment, a censura ela afasta o presidente, mas é muito mais fácil de passar no Congresso, basta uma maioria simples, e foi o que aconteceu, e o Peru está sem presidente por 24 horas. Hoje à noite deve acontecer uma sessão na Câmara que deve eleger um presidente entre os parlamentares, porque nem o presidente do Congresso, que seria o sucessor, não quis assumir o Peru, ou seja, governar o Peru. Esse país latino-americano, vizinho nosso aqui, passou a ser um exercício de sobrevivência. Comentava com a Andressa aqui, Rodrigo, esses dias, de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está relativamente quieto, né? Nos últimos dias. Pois é, pode estar armando alguma coisa, né? Sempre é perigoso. É que nem criança, quando tá quieta, é melhor a gente dar uma olhadinha, né? O problema não é quando tá fazendo barulho barulho tanto, né? O problema é quando tá quieto, né? Porque o que tá acontecendo, o que vem por aí. O Donald Trump é muito quieto, Venezuela sem as mudanças para as pessoas. Que leitura dá para fazer, Rodrigo? E na nossa lista de assuntos internacionais de 2026, acabamos não falando aqui também da Groenlândia, né? Que foi um dos temas aí, as ameaças de Trump à Groenlândia, que também é um tema de 2026. Deu uma acalmada, digamos assim, dentro desse silêncio. Não dá para dizer de silêncio de Trump, porque ele está muito envolvido, e talvez isso explique o porquê não tantos arroubos internacionais, mas ele está muito envolvido com a política interna, especialmente devido à crise da imigração lá nos Estados Unidos. O presidente, inclusive,
presidente foi obrigado a recuar, determinou o fim daquela operação contra imigrantes, aquela polícia, o ICE, que era a polícia anti-imigração, que acusada de ter matado, inclusive, imigrantes, recuou no estado de Minnesota e declarou o fim da operação lá, algo que ele não tinha feito em outros locais como Chicago e Los Angeles. Então o Trump tem sido muito pressionado internamente. Trump, aliás, que deve receber o presidente Lula aí em mês de março, segunda quinzena de março, lá na Casa Branca, em Washington, ainda não tem a data precisa, mas a Venezuela deve ser um dos temas. Claro que a questão tarifária é a prioridade para o Brasil, mas a gente sabe aí que o Lula deve tratar com o Trump a possível volta da Petrobras à Venezuela. Lembrando que o governo brasileiro, desde a captura de Maduro lá no dia 3 de janeiro, não se manifestou muito, não deixou claro, né, a sua posição em relação à Venezuela, se manifestou em órgãos internacionais, defendendo o direito internacional, condenando a ação, mas nunca falou muito sobre a saída de Maduro do poder e sobre o futuro da Venezuela, dentro daquele princípio da diplomacia brasileira de evitar se intrometer em assuntos externos, a defesa da não intervenção, enfim, mas o governo brasileiro ficou em cima do muro no caso venezuelano, né? E não só o governo brasileiro, né? Outros também, o que levantou a especulação, na verdade a análise, né? Não especulação, a análise de que tudo estava meio combinado entre os chefes de poderes, né, das nações, de que tinha sido comunicado que ocorreria a invasão da Venezuela. Não tenho dúvidas. Essa história sobre o ataque à Venezuela ainda saberemos muitas histórias de bastidores do que aconteceu naquela madrugada do dia 3 de janeiro. E tudo indica que sim, que houve um acerto não só por parte de Trump em relação aos vizinhos, e aí sendo o Brasil o maior país da América do Sul, tendo uma relevância regional, não é de se duvidar que Trump sim tenha avisado o Planalto sobre a invasão. Mas não só um arranjo internacional, mas também a gente soube aí nas últimas semanas após a invasão de que se confirma aquela nossa desconfiança de que foi arranjado uma traição por parte da vice-presidente e do seu grupo de apoio a Maduro, que traíram, esse grupo traiu o presidente, o ditador Nicolás Maduro, e assumiu o poder. Isso já vinha sendo costurado nos últimos meses e acabou se confirmando no dia 3 de janeiro. Essa traição por parte de uma parte do governo contra Maduro. Isso ganhou muita força, era uma especulação, mas hoje informações de bastidores que a gente tem acabam se confirmando de que foi assim que o regime caiu. Entregaram a cabeça de Maduro, mas a ditadura, a estrutura de poder da Venezuela continuou de pé. Rodrigo, até a minha pergunta para a jornalista venezuelana foi nesse sentido, para tentar entender até que ponto as coisas são normais na Venezuela para garantir que uma próxima eleição seja de fato uma disputa, né, entre Delcy Rodrigues ou outro nome mais ligado ao antigo regime de Nicolás Maduro e a oposição de Maria Corina Machado ou de outros nomes ligados a ela. Porque o que aconteceu na última eleição, o próprio governo brasileiro ficou em cima do muro, foi algo que a comunidade internacional não tinha condição nenhuma de chancelar, né? Uma eleição com toda a cara, todo o cheiro, todos os indícios de fraude. Pelo menos isso, será que muda até o próximo pleito? Agora que tu falaste da questão do governo brasileiro em cima do muro, a gente lembra que o governo brasileiro até de alguma forma tentou ali exigir comprovantes do resultado da eleição, os comprovantes que nunca chegaram, né, Chu? Inclusive. E aí parece que se esquece o assunto. Eleitorais, né? As atas eleitorais. Aí o governo deixa esquecer, é melhor esquecer, não falar muito no assunto para não atiçar de novo um tema que polariza, inclusive, a política brasileira, né? Me chamou a atenção que a nossa entrevistada, Daniela, fala numa possível eleição até o final do ano ou início do ano que vem, né? É algo que o Trump tinha descartado, inclusive eleições a curto ou médio prazo. Então essa informação que ela nos traz, ela é importante, eu diria talvez o ponto mais importante que de toda a fala que ela nos trouxe é essa novidade, a possível eleição no final do ano ou ano que vem. Claro, além de toda a descrição que ela nos deu do clima em Caracas, um país que a gente conseguiu entrar lá em janeiro por muito pouco tempo, quando eu estive lá na fronteira, porque dada a questão ainda de
ditadura estar de pé. Ela fala também de uma arrefecida no medo da população. Aos poucos, há frestas, a oposição saindo um pouco às ruas, os estudantes dizendo que tem medo, mas vão com medo mesmo. Então, acho que, respondendo a tua pergunta objetivamente, eu acho que não há ainda condições de se ter na Venezuela eleições livres de forma independente. Lembrando que só eleições não garante democracia, né, Chu? É preciso todo um arranjo institucional, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade política, participação da oposição e observadores internacionais, independência entre poderes. Então todo esse arranjo não existe na Venezuela.